Olá, sou Marta Neves, uma das organizadoras da Trilha para a Espiritualidade. Este momento chamamos de Passos Conscientes para a Trilha. Buscamos aquilo que faça mais sentido para a sua jornada existencial, para conectar com ideias transformadoras e descobrir caminhos que tornem sua trilha mais rica e significativa. Então, para a conversa de hoje, convidamos o Babalorixá Mozart de Iemanjá, que é sacerdote dirigente do templo o Casa de Iemanjá, Axé, 11 de maio de Porto Alegre. Também atua como conselheiro vitalício de Fundamentos, presidente da comissão organizadora das festas de Oxum e diretor social da Federação das Religiões Afro-Brasileiras, Afrobras. Ativista religioso, Pai Mozart é conhecido como teólogo, afro-umbandista, por sua vivência de quase 60 anos dedicados ao estudo e à prática africanista religiosa, sendo requisitado frequentemente para palestras, oficinas e seminários em escolas e universidades, além de cronista de opinião em vários jornais e revistas dirigidos aos religiosos afro. Bem-vindo, Babalorixá Mozart de Iemanjá. Saudações, Marta, saudações a todos os amigos da Trilha para a Espiritualidade, que a partir deste momento nos dão o prestígio da sua audiência. É um prazer estar aqui colaborando, quem sabe para dirimir algumas dúvidas, trazer alguns esclarecimentos e curiosidades que as pessoas leigas, de uma forma geral, têm com relação à religião africanista e umbandista, né? Então, que possamos ser iluminados aqui pela espiritualidade superior, para que a gente possa esclarecer as dúvidas de muitas pessoas e que isso seja útil para a caminhada e para a evolução religiosa de cada um. Não só religiosa, mas na vida consciencial também, né? Desde já, muito obrigado pela sua disponibilidade. E selecionamos algumas perguntas aqui para aproveitar essa riqueza afro também. Então, vou para a primeira pergunta. O que é o batuque afro-gaúcho no contexto das religiões africanas que chegaram ao Brasil? Eu iniciei falando ali sobre as religiões afro e a Umbanda, porque para as pessoas, de uma forma geral, que desconhecem a cultura religiosa afro-brasileira, todas as religiões que se referem às divindades orixás, a essas divindades que foram trazidas da África, todas elas são um combo de energias únicas. E não é bem assim. Dentro do afro-brasileirismo, como dizemos, nós vamos encontrar a Umbanda, nós vamos encontrar a Quimbanda, nós vamos encontrar o Batuque do Rio Grande do Sul, popularmente denominado assim, devido à batida dos tambores, a batucada, entre aspas, dos tambores, que se refere à religião afro-gaúcha como nação dos orixás. Nós vamos encontrar o candomblé, o tambor de Minas, o bolocô, xambá, cabula, xangô do Recife, toré, pagelança, santeria, jurema. Nós vamos encontrar uma infinidade de denominações espalhadas Brasil afora, que todas lidam com as energias orixaístas, com as energias dos orixás, das divindades africanas, mas cada uma adaptada a uma localidade, a uma regionalidade brasileira. Por exemplo, nós temos aqui no Rio Grande do Sul a chamada Nação dos Orixás. Mas se nós avaliarmos, por exemplo, o candomblé também se divide em nações. E o nome nação já diz, nação, o lugar onde nascemos, né? Então, vieram cidadãos africanos sequestrados nas diversas regiões do continente africano, de vários países. E foram esses homens e mulheres sequestrados na África e trazidos na condição de escravizados para o Brasil, que trouxeram na mente e no coração a forma de cultuar as suas divindades lá em solo africano, e que, chegando aqui, tiveram que se estabelecer sem nenhuma liberdade. Nós estamos falando de cidadãos desumanizados, que foram desconstruídos enquanto seres humanos, para que pudessem ser usados como
ferramentas de trabalho no solo brasileiro e nas várias regiões onde se estabeleceu a escravidão naquela época. Então, eles, sem nenhuma liberdade, eles tiveram que adaptar aquele sentimento religioso, aquelas divindades que eles cultuavam livremente lá em solo africano, àquela região. E isso acabou construindo identidades particulares Brasil afora, porque a religião orixaísta, a religião dos orixás, o culto aos orixás africanos, ele se dá muito não só através da filosofia de ligação, de sintonia, de equilíbrio com a natureza, porque as divindades orixás são as consciências cósmicas que regem os reinos e elementos da natureza. Então, esse culto, além da filosofia, que tem como mandamento maior a harmonia com a natureza criada por Olorum, Olodumare, como nós traduzimos a palavra Deus do Iorubá para o português, a palavra Deus é traduzida como Oluor-Orum, Olorum popularmente dito, né? Então, estar em equilíbrio com a natureza da criação de Deus é o nosso primeiro mandamento. Mas, além desta questão filosófica, do equilíbrio natural, do estar em equilíbrio com a natureza, inclusive com a natureza dos seres humanos, que é o desafio maior, existem muitas oferendas. Os orixás são invocados através do barulho e através de oferendas. Porque, veja bem, se nós formos avaliar as religiões orientais, elas quase sempre fazem invocação de Deus através do silêncio, da introspecção, da meditação. Nas religiões africanas, no orixaísmo, de uma forma geral, as divindades são invocadas através do barulho e de ofertórios de elementos, de comidas votivas. Então, voltando para essa divisão regional que aconteceu, nós vamos encontrar um homem sem nenhuma liberdade de expressão humana que estava, por exemplo, no estado do Pernambuco ou no estado da Bahia, encontrando determinados grãos, determinados gêneros, determinados alimentos usados nas comidas votivas de oferenda às divindades, que não é produzido no sul, por exemplo, no Rio Grande do Sul, por questões de clima, por questões geográficas, por questões de pressão atmosférica, por questões de solo, por questão de proximidade ou afastamento do mar, e assim por diante. Então, por exemplo, nós fazemos determinadas oferendas para o mesmo orixá, por exemplo, na nação gaúcha, no Batuque do Rio Grande do Sul, com determinadas hortaliças que não são usadas, por exemplo, na oferenda para o mesmo orixá, no estado do Maranhão, no estado do Pará, nas Alagoas, porque esses produtos não existem lá. E lá, então, se usa camarão, se usa frutos do mar, se usa elementos, sementes e grãos, que são característicos daquela região. E isso foi se criando, então, a regionalidade e até dando características a formas de cultuar o orixá. E foi isso que criou, então, o candomblé de Queto, o candomblé de Angola, que é o mais antigo, os angolanos foram os primeiros, os bantus, né, foram os primeiros a chegar no Brasil, lá por volta de 1542, e permaneceram aí por volta de 300 anos, até que começaram a chegar os escravizados nigerianos, né? Então, foi se dando essa construção do que hoje se chama candomblé de Angola, do que se chama candomblé de Quito, do que se chama de candomblé Efon, lá de uma forma mais regionalizada no norte e nordeste do Brasil, e foi só em 1740, mais ou menos, que chegaram os nagôs, os iorubás, os nigerianos aqui no Rio Grande do Sul, vindo de outras regiões da África e trazendo uma outra forma de cultuar as divindades. Ao ponto de que, por exemplo, no candomblé de Angola, quando se refere a orixá, não se diz orixá, porque o idioma falado dentro desse culto é o idioma Kikongo. Né? Já os candomblés de Queto, eles, por terem uma origem iorubá, eles falam o mesmo idioma que nós usamos no Rio Grande do Sul, então nós vamos encontrar a palavra orixá para se referir às divindades. E se nós formos um pouco mais para o norte do Brasil, nós vamos encontrar o candomblé de Jeje-Marie, que fala o idioma Fon, e aí nós vamos encontrar a palavra Vodum.
e é bem diferente do voodoo haitiano, aquele que espeta os alfinetes no bonequinho, e que as pessoas, muitas vezes, por desconhecimento aí da semântica da palavra, elas associam a feitiçaria africana, quando, na realidade, isso não pertence à nossa cultura religiosa, né? Mas, então, no idioma Efon, aquilo que se diz em Kikongo se diz em Kisi, que em Yorubá se diz orixá, e eles vão dizer vodum. Então, por exemplo, nós usamos no Yorubá a palavra para designar a Senhora Mãe de Todas as Águas, Iemanjá. No candomblé de Angola, nós vamos dizer Kaiá, nós vamos dizer Samba Calunga, nós vamos dizer Cucueto. Se nós formos para o Efon, nós vamos dizer Iabá, se referindo mais ou menos à mesma consciência energética que domina as águas, né? Então, existe toda uma diversidade, mas, como eu dizia no início, pessoas leigas, de uma forma geral, por falta de cultura sobre a questão teológica do africanismo, elas entendem se tratar tudo de uma coisa só. Da mesma forma que o mais popular aqui no Rio Grande do Sul é a Umbanda, ela não é uma religião africana, ela é uma religião brasileira. Aliás, ela é a segunda religião brasileira. A Umbanda foi a única que nasceu no Brasil, né? Nós temos aí aquele questionamento se o Santo Daime é ou não é religião, que também tem esse surgimento no Brasil. Mas, de uma forma assim mais eclesiástica, nós temos a formação da Umbanda como religião, especificamente no Brasil. Então, de uma forma geral, se diz que a Umbanda é a única religião brasileira. Ela foi a única religião que nasceu no Brasil. Inclusive, a Umbanda, ela nasce oficialmente. É claro que existem outros relatos de manifestações mediúnicas, através dos calundus, lá no século XVII, que já praticavam o que hoje se denomina Umbanda, rito de Umbanda, mas oficialmente a Umbanda é reconhecida como religião a partir de 1908, e a Umbanda nasce através de manifestações de espíritos, de caboclos, de indígenas brasileiros falecidos, e de homens escravizados, dos chamados, entre aspas, pretos velhos, da Umbanda. Essas manifestações se deram dentro de um ritual mediúnico da Federação Espírita do Rio de Janeiro, que naquela época, lá em torno de 1900, não foi aceito, porque fazia toda uma reverência e uma referência e reverência às entidades indígenas e africanas, e, de alguma forma, aquele estatuto, aquela regra que administrava a Federação Espírita, considerava esses espíritos, pelo seu linguajar, pela sua humildade, pela sua simplicidade na manifestação mediúnica, divergente daquilo que o espiritismo kardecista propunha para o movimento espírita da época, porque os nossos irmãos espíritas, eles se remexem na cadeira quando a gente diz a palavra kardecismo, né? Então, vamos usar uma palavra mais social, o movimento espírita não aceitava. E, a partir daí, então, esse médium por onde se dava essas manifestações foi orientado por essas entidades espirituais de indígena e de negro escravizado, na época desencarnado, a fazer lá um ritual específico, e ali se manifestaram outras entidades do mesmo gênero e estabeleceram o que hoje se chama de Umbanda. Então, a Umbanda, ela tem uma característica cristã muito forte, ela tem uma característica espírita, kardecista, entre aspas, muito forte, e tem algumas nuances de religião africana, porque dentro da Umbanda se venera os orixás, dentro da Umbanda se venera 7 orixás, mas não se ritualiza, não se cultua. Dentro da religião chamada Umbanda, se manifestam espíritos desencarnados de homens e mulheres escravizados, que já num grau de evolução, de superioridade espiritual, vem nos trazer conselhos, rezas, benzeduras, orientações espirituais, da mesma forma, índios da pagelança brasileira, índios e índias, né? Então, a Umbanda, ela faz sessões semanais, ela oferece passes espirituais com o médium em trânsito de incorporação, consultas, orientações, através de entidades espirituais manifestas,
dentro de um ritual que junta um pouco de africanismo, muito pouco, mas mistura um pouco de africanismo, com rituais característicos da cabala judaica e da pagelança, principalmente da pagelança brasileira, com defumadores, com banhos de ervas, com rituais feitos com maceração de ervas, enfim, com bentos feitos de ervas, que são manipulados pelas entidades e adotados nos rituais da Umbanda, né? Então, a Umbanda é a mais popular, é a mais comum. Quando ela está mais próxima dessa questão da caridade, da fraternidade, da solidariedade humana, do aconselhamento positivo que estas entidades, pretos velhos e caboclos, vêm trazer através da incorporação mediúnica. Já no Batuque do Rio Grande do Sul nos candomblés, o ritual é bem diferenciado, porque enquanto na Umbanda se reza Pai Nosso, Ave Maria, se entoa cantigas e louvores às entidades da Umbanda no idioma português, dentro do Batuque do Rio Grande do Sul, das nações afro-gaúchas e do candomblé, se reza nas nações compatíveis. Então, por exemplo, a minha casa, a Casa de Iemanjá Chãos de Maio, aqui de Porto Alegre, é uma casa que cultua a nação de Oió. Por quê? Porque o culto que nós praticamos na nossa casa, através de uma linha de sucessão hereditária ancestral, vem da origem do estado de Oió, na Nigéria. Mas nós poderíamos fazer o culto de Cabinda, nós poderíamos fazer o culto de Ijexá, de Nagô, dentro desses países de onde vieram aqueles grupos de escravizados e que trouxeram essa forma de culto. Da mesma forma, os candomblés, com esses escravizados que trouxeram a cultura do Tiqueto, que trouxeram a cultura de Angola, Congo, né? Ou até mesmo do Jeje-Marie. Então, dentro do Batuque, por exemplo, nós rezamos as nossas cantigas, os nossos louvores, as nossas saudações às divindades orixás, elas acontecem sempre no idioma iorubá, né? Diferente, por exemplo, no candomblé de Angola, que eu disse como se fala em Kikongo, ou no Jeje-Marie, que se fala o idioma Efon. Então, tem essas características básicas. E os rituais do Batuque do Rio Grande do Sul, tanto como os do candomblé, não são abertos ao público na sua ritualística diária, semanal, mensal. As ritualísticas são concentradas aos iniciados. Então, nós temos ali uma hierarquia sacerdotal, o babalorixá, babá, oló, orixá, que faz essa corruptela, né? De babalorixá, mas seria babá, oló, orixá, babá, pai, oló, zelador, orixá, a divindade, o santo, né? O regente de cabeça, a expressão máxima da espiritualidade para aquele grupo. Então, babá, oló, orixá se traduz como o pai zelador do santo. E as pessoas dizem, mas tu é o pai do santo? Não, tu é o pai zelador daquela manipulação de energia que atrai o orixá para junto daquele assentamento. Eu aproveitaria só deixa eu concluir, Marta, para não perder o raciocínio. E daí nós temos também a Iá, Oló, Orixá. Iá, mãe, tudo no idioma iorubá, né? A Iá, Oló, Orixá, Iá, mãe, Oló, zelador e Orixá, divindade. Então, Iá, Oló, Orixá, Iá, Orixá, a mãe de santo, né? E isso tudo dentro da conotação de que aquela pessoa que tem aquela liderança sacerdotal dentro da hierarquia religiosa, ela é a que está mais próxima da sua ancestralidade, porque o Batuque do Rio Grande do Sul, ele tem origem nesses homens e mulheres sequestrados e escravizados que chegaram no Brasil e que trouxeram essas formas de cultuar as divindades, mais ou menos como eles faziam nos seus estados e países de origem lá na África, né? E, evidentemente, aqui a religião africana, ela deixou de ser religião africana para se tornar religião afro-brasileira, porque, devido à falta de liberdade desses escravizados, eles foram obrigados a manipular determinados elementos semelhantes ao que eles faziam no território onde eles tinham total liberdade cultural, regional, democrática, social, política, enfim, para se focarem naquela pouca liberdade e usarem elementos que eles tinham à disposição ali, que ninguém daria falta, de grãos de milho, de um punhado de farinha de mandioca, de um punhado de farinha de milho. Então, isso gerou a religião afro-brasileira.
é porque existem características na África do culto do orixá único para uma regionalidade, para uma familiaridade, que no Brasil não existe, porque aqui nos templos de religião afro-brasileira não se cultua um orixá único, se cultua um panteão de 12 orixás no Batuque Gaúcho e de 16 orixás nos candomblés, né, alguns até mais. Então, foram esta pouca liberdade, essa não aceitação social da religião do escravizado, e ele tendo que se adequar, se adaptar àquilo que ele tinha como religião, que fez surgir o afro-brasileirismo, como se diz, né? Desculpa, eu te interrompi, tu ia perguntar o quê? Não, perdão, porque é uma riqueza, a contextualização toda dessa diversidade é muito rica. E quando usaste a palavra sacerdotes, né? Aí eu já queria trazer a próxima pergunta. Quais os cargos sacerdotais que fazem parte desse batuque afro-gaúcho e qual a função que eles executam? Eles estão nesses dois que tu mencionaste ou há mais também? Certo. Veja bem, eu particularmente sou Babalorixá Moza de Iemanjá, que cultuo a nação Oió do Batuque do Rio Grande do Sul. Mas eu poderia cultuar a nação Ijexá, a nação Cabinda, a nação Nagoa, a nação Jeje, se fosse feito por uma outra origem sacerdotal. Dentro do Batuque Afro-Gaúcho, então, as pessoas que estão nos dando prestígio aí da sua audiência nesse momento, eu gostaria de dizer que aqui nós estamos falando um pouquinho assim, meio rápido, e não podemos esmiuçar como gostaria, porque nós temos um tempo limitado nessa live, né? Mas veja bem, no Batuque Afro-Gaúcho, não se pode escrever nada. Hoje, infelizmente, já existem os maus religiosos dentro do Batuque Afro-Gaúcho que escrevem apostilas, que passam fundamentos em lives, aí nos diversos canais sociais da internet, mas isso não é permitido pela origem batuqueira, porque a religião do Batuque, ela tem os seus dogmas, os seus fundamentos, as suas tradições, e a maior tradição do Batuque é a transmissão oral, porque os nossos antepassados, até por medo de que a filosofia, a teologia, a tradicionalidade e a fundamentação batuqueira caíssem em mãos erradas e pudesse ser extinta devido à perseguição ao escravizado, então, esses sacerdotes que trouxeram essa fundamentação para o Brasil, eles tomavam muito cuidado de dizer assim, o batuque só interessa para os batuqueiros. E por isso as pessoas, de uma forma geral, não conhecem a nossa religião. Porque hoje, com o advento das redes sociais, já há alguns anos, as pessoas conhecem um pouco de budismo, que é uma religião reservada, conhecem um pouco de xantuísmo, que é uma religião reservada, conhecem um pouco de diversas outras religiões, mas não conhecem nada de religião africana. Porque, de uma forma geral, a construção social e política do Brasil, ela tomou o cuidado de dizer que tudo aquilo que vem do negro não presta. Tudo aquilo que veio com o africano escravizado não presta. Por quê? Porque dentro da construção de identidade humana do negro escravizado, para que ele se mantivesse espezinhado, coagido, reprimido, segregado, era preciso que se construísse para as pessoas, de uma forma geral, que nada que vem com ele é bom. Então, entre outras coisas que veio com o escravizado, a religião também foi dita como não sendo boa. E justamente para preservar a religião, veja como sociologicamente isso é passível de um estudo profundo, para preservar a religião, aqueles sacerdotes mais antigos passaram essa informação. O batuque só interessa para os batuqueiros, e o batuque tem que ser passado verbalmente, oralmente, para algumas pessoas comprometidas e comprovadamente comprometidas com a tradicionalidade, com a fundamentação, com a teologia e com os ancestrais, para que ele se mantivesse imaculado através da história. E assim foi durante longos anos. Infelizmente, hoje, com o advento da internet, o batuque se dividiu em dois. O batuque religião, que é o que nós fazemos aqui na Casa de Iemanjá Chãos de Pai, mantemos a tradição, preservamos a ancestralidade, e o batuque comercial,
porque hoje as pessoas, de alguma forma, tentam se locupletar financeiramente, absorver determinados ganhos financeiros em cima da ilusão de venda de milagres, de feitiço, de magia de orixá para as pessoas. Então, o batuque hoje se divide em batuque religioso, que são pouquíssimas casas que cultuam, e batuque comercial, aqueles que vendem a ilusão do axé pago, tipo assim, pagou o axé para o pai de santo, levou o milagre para casa. E não funciona assim, porque nós, sacerdotes, nós humanos, nós apresentamos a magia, a divindade, mas quem faz o milagre é a divindade. Como é que nós vamos nos comprometer de entregar um milagre em X dias, se não somos nós humanos que o fazemos? Mas então, esta questão da hierarquia, para responder a pergunta, o sacerdote de um templo, ele é o que está mais próximo e é o que teve mais convivência com o antepassado. Então, ele que tem a responsabilidade hoje de passar essas informações àqueles noviços, àqueles iniciados, que ele, sacerdote, ou ela, sacerdotisa, percebe que estão comprometidos, que realmente estão imbuídos e têm a vocação para se tornarem babalorixás ou yalorixás amanhã ou depois. Né? Então, os cargos dentro do batuque são divididos em dois. O sacerdote, o babalorixá e a yalorixá, e os omorixás, os filhos de santo. E estes filhos de santo, eles se dividem ali em níveis de hierarquia sacerdotal, porque nós temos uma graduação, uma escala evolutiva de obrigações sacerdotais que vão dando maior conhecimento, maior domínio, maior consciência, maior condicionamento teológico de informações e de absorção de segredos, de mistérios, de determinados rituais, fundamentos e tradições que o pai de santo vai passando em conta-gotas para os filhos de santo, até para observar se eles estão realmente comprometidos, se eles estão realmente alinhados com o pensamento teológico do batuque afro-gaúcho, e se são pessoas que realmente vão saber preservar, se tornar um guardião dos fundamentos, segredos, mistérios e tradições do batuque. Isso no batuque do Rio Grande do Sul. Então, nós temos o pai ou mãe de santo, que é o sumo sacerdote de um templo, e nós temos os iniciados filhos de santo em diversos graus, em diversas hierarquias de feitura. Diferente dos candomblés. Nos candomblés, nós vamos encontrar uma nêngua, que seria a mãe de santo, nós vamos encontrar um tata, que seria o pai de santo, nós vamos encontrar a equede, a cota, depende da nomenclatura do candomblé, que são auxiliares, nós vamos encontrar o ogã, nós vamos encontrar iaquequerê, nós vamos encontrar pessoas que têm cargos diversos dentro da casa de candomblé e que fazem com que esse ritual de candomblé aconteça, onde no batuque é diferente. No batuque nós temos o pai de santo ou a mãe de santo, que concentra todas as atividades administrativas religiosas do ritual, das fundamentações, da ritualística, e também administrativas do templo. E os filhos de santo serão colaboradores, serão co-sacerdotes, colaboradores conforme forem solicitados, mas a administração geral do rito, do templo, da casa, está na mão do sacerdote. Então, bem diferente do candomblé. Né? Uhum. E nisso, a necessidade dos sacramentos envolvendo a sacralização e o abate religioso dos animais, como é que nós poderíamos abordar nesse sentido? Dentro do ritual africano, nós sabemos que o ritual africano, ele não tem uma origem cristã. Os nossos orixás são cultuados, segundo alguns estudos científicos, são cultuados há 13 mil anos. E segundo outros estudos aí, paleontológicos, geológicos, enfim, eles são cultuados há 11 mil anos. Mas, de qualquer forma, o orixaísmo, né, que na África é chamada de Ixechelapá, que traduz a palavra culto ancestral, ele é cultuado, ele é uma religião multimilenar. Como uma religião multimilenar, então ele tem toda uma identidade própria,
Porque nós não podemos olhar para dentro da religião africana ou da religião afro-brasileira parados na porta da Igreja Católica. Para entender o africanismo, para entender as religiões ancestrais, nós precisamos esmiuçar, nós precisamos estar dentro delas e pensar como pensa um sacerdote, um líder, uma pessoa que esteja convivendo com aquele padrão de energia. Né? Então, as divindades orixás, como eu dizia antes, foram seres que nunca viveram na Terra. E dentro da própria África existe uma certa dissensão, porque lá existe um grupo que entende que os orixás viveram na Terra e que, de uma forma mágica, em algum momento, eles se tornaram orixás, como é o caso de Oiá, chamada de Nhansã no Brasil, como é o caso de Ogum, como é o caso o mais conhecido, o mais popular de Xangô. Em determinado momento, ele cospe fogo e se transforma num orixá. Então, dentro do próprio continente africano, existe essa divisão. Há alguns que apregoam que os orixás são os ancestrais da humanidade, que se tornaram divindades, que foram divinizados pelo povo, e outros que dizem que os orixás nunca viveram na Terra e que são consciências cósmicas que regem reinos e elementos da natureza. Por exemplo, Iemanjá, as pessoas têm uma ideia, quando se fala de Iemanjá, que é minha mãe orixá, que é aquela moça bonita saindo de dentro das águas, jogando pérolas, jogando pétalas de flores no mar. Mas, na realidade, a imagem Iemanjá, branca, uma moça muito linda e branca, já não condiz com a cultura africana, porque nós vamos entender que o orixá, se tivesse vivido no mundo material, ele seria negro, não seria branco. Né? Mas as pessoas precisam, de alguma forma, de uma bengala psicológica, eles precisam do mito para justificar o rito. Né? E aí se criou essa ideia, inclusive lendas míticas de orixás, como, por exemplo, envolvendo o orixá Oxum, o orixá Obá, o orixá Xangô, o orixá Oxalá, em determinados conflitos, situações constrangedoras, que, na realidade, são mitos que justificam determinados ritos. Né? Eu, particularmente, sou da escola que entende que o orixá nunca viveu na Terra, que os orixás são forças espirituais, consciências cósmicas, que regem reinos e elementos da natureza. Então, Iemanjá seria a própria consciência do elemento água. Xangô seria a consciência do elemento fogo, Ogum seria a consciência do elemento ferro, dos metais, Ossanha seria a própria consciência das ervas, e assim por diante. Nós temos um orixá em cada campo da natureza, né? Por exemplo, Chapanã, o chamado Obaloaê, que nós chamamos do Batuque do Rio Grande do Sul de Chapanã, seria o orixá do calor, a consciência de tudo aquilo que aquece, tudo aquilo que tem calor, é diferente de Xangô, que é o dono do fogo, né? Então, são consciências espirituais que gravitam no universo em potências que nós não podemos mensurar a capacidade eletromagnética espiritual, de voltagem eletromagnética espiritual, e que, então, para se aproximar dos seres humanos, elas precisam receber algum revestimento energético, porque, caso contrário, em se aproximando da nossa psicosfera física, biológica, mental, poderia nos provocar alguma lesão energética, né? Então, quando nós realizamos os sacramentos envolvendo o chamado Egé, Egé em Yorubá quer dizer sangue, que nós dizemos dentro do Batuque do Rio Grande do Sul, Axorô, é quando o sangue se torna sagrado. Nós não dizemos sacrificar, nós usamos o termo sacralizar, porque existe todo um ritual feito antes da sacralização, inclusive onde se pede licença ao animal para tornar aquela imolação sagrada e usar aquela energia eletromagnética chamada de ectoplasma, que é uma energia vital que tem no sangue, para que essa divindade ela possa baixar a sua energia. As pessoas pensam que a sacralização é para aumentar a energia do orixá, e não, ela é para baixar a energia do orixá, para que ele possa se aproximar do nosso mundo, da nossa realidade. E as pessoas consideram, quando se faz a sacralização,
que depois da PL 21 de 2015, onde uma deputada aqui no Rio Grande do Sul entrou com uma lei tentando proibir a sacralização animal nos rituais afro-religiosos. Isso foi parar lá no Supremo Tribunal Federal, e a religião foi vencedora, né, por maioria esmagadora. Então, se passou a usar o termo de abate religioso, porque dentro do abate da religião, embora as pessoas considerem que o animal é sacralizado para se colocar na encruzilhada, isso é um pensamento errado. As pessoas, por não terem conhecimento, como nós dizemos, a religião afro ela teve que ser tão preservada pelos nossos antepassados e ancestrais que ela fugiu da informação pedagógica das pessoas da comunidade de uma forma geral. E associada ao preconceito social de que o que vem do negro não é bom, então as pessoas nunca se interessaram em saber o porquê de todas as coisas, né? Então, como eu disse, os bons e os maus religiosos estão dentro de todas as religiões, né? Estão dentro de todas as religiões. E na nossa religião, o africanismo, também existe maus religiosos. Então, quando nós vemos determinados comportamentos usando carcaças de animais abatidos em determinados locais questionáveis, nós temos que entender que aquilo talvez tenha sido feito por um mal religioso. Porque o abate religioso, a sacralização que nós fazemos, após todo um ritual onde se pede licença ao animal para fazer aquela imolação, e se pede a permissão e espera que ele dê a permissão, ali existe todo um ritual onde o animal concede ou não concede, porque se o animal não conceder ali a aceitação daquela imolação, ele não pode ser imolado, então vai ser usado ali o egé, o sangue, porque tudo demais do animal vai ser consumido pela comunidade religiosa. Dentro dos rituais festivos que nós temos na nossa religião, a nossa religião é a única religião onde, durante todo o tempo do ritual, as pessoas estão se alimentando. Estão se alimentando com doces, com frutas, com comidas africanas, comidas votivas africanas muito gostosas, inclusive, e onde aquelas carnes daqueles animais, na integralidade, são servidas com comidas, por exemplo, um animal X que é sacralizado diante de uma divindade tal, a sua carne é usada para fazer uma comida, por exemplo, chamada de amalá, que é uma comida votiva do orixá Xangô. Então, é uma das comidas mais gostosas, mais apetitosas, que é servida dentro dos rituais africanos. Então, essa carne não é perdida, nada ali é perdido. A única coisa que se usa ali no ritual votivo é o sangue, né? Tudo demais, por exemplo, o couro do animal é para revestir os tambores que nós usamos nos nossos rituais, as aspas do animal é usada ali para fazer determinados fundamentos depois que vão ser utilizados dentro da casa, enfim, tudo ali é consumido, nada ali é desperdiçado ou jogado na encruzilhada como as pessoas pensam, né? Quando nós temos uma quantidade maior de animais abatidos, conforme o grau de ritualística que se está praticando, e aquilo sobra dentro da casa de religião, imediatamente os templos doam para uma instituição de caridade, ou dão até para a comunidade, para os vizinhos, para as pessoas que frequentam o templo, justamente para que nada seja desperdiçado, porque dentro dos rituais afro, nós temos a consciência de que tudo que nós fazemos ao orixá é sagrado. Então, os nossos rituais, e inclusive comer com o orixá é algo sagrado. Para as pessoas que são leigas entender do que a gente está falando, mais ou menos como os católicos usam a comunhão, a hóstia, como a comunhão como o corpo de Cristo, para nós se alimentar com a carne daqueles animais imolados, seria a nossa hóstia. Então, a carne do animal para o afro-brasileiro está para o batuqueiro como a hóstia está para os católicos. É algo que tem um corpo imolado e que se torna sagrado para a nossa energização espiritual, material, para a nossa saúde física, mental e espiritual, né? Então, esses rituais, todos eles têm um porquê de ser feito,
Primeiro, pela necessidade do uso do ectoplasma, da energia fluídico-vital que está inserida no EGE. E, por outro lado, para a alimentação da comunidade. Porque nas festividades que nós realizamos nas nossas casas de religião, que dentro da Umbanda se chama de terreiro, dentro do Batuque, que é o caso aqui do nosso axé, se chama de Ilê. Ilê, em idioma iorubá, quer dizer casa. Ou no caso do candomblé de Angola, também vai se dizer Inzó, que também se refere ao templo do candomblé Angola. Então, tem nomenclaturas diferenciadas. Mas quando se faz uma festividade religiosa dentro de uma ilê, de uma casa de batuque, nós chamamos a nossa família religiosa, a nossa descendência, mas nós chamamos também irmãos da mesma fé, irmãos da mesma religião. Quando se faz uma festa, se chama 200, 300, 400 pessoas, dependendo do tamanho do templo e da relação social que esse sacerdote tem com outras casas. E se precisa alimentar, e como nós dizemos, a tradição alimenta, mas não violenta. Então, todos esses animais abatidos e sacralizados, eles serão usados para fazer diversas iguarias da culinária africana para ser servido dentro daquele ritual, Marta. Compreendi. Nós temos mais perguntas, mas para esse bloco não ficar muito extenso, eu vou convidar para a gente fazer uma pausa aqui e continuamos com o bloco 2, uma sequência de mais perguntas, ok? Ok, por mim tudo bem. Então tá, em seguidinha nós voltamos com o bloco 2.